Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos nossos familiares. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. Glórias a Deus. A palavra está em Êxodo, capítulo 1, de versículo 1 em diante, onde fala do crescimento de duas populações, de dois povos, dos egípcios e dos israelitas. E Faraó, vendo que a população estava crescendo de uma forma muito rápida, ele determinou para as parteiras daquela época que quando as hebreias fossem ter neném, que elas matassem os meninos e deixassem só as meninas. E as parteiras, sendo temente ao Senhor, elas não obedeceram ao pedido de Faraó, do rei, e disse a ele que ele, desconfiado, vendo aquela situação que estava crescendo, e questionou. Elas disseram que, pelas as hebreias serem mulheres saudáveis, que quando elas chegavam até elas para ajudar no parto, elas já tinham ganhado o bebê. E, com isso, um casal teve um bebê, um menino muito lindo, e por ser menino, eles esconderam essa criança por 3 meses, sendo que, chegando a época, não podia, depois de 3 meses, não podia mais esconder a criança. E a mãe resolveu pegar a criança, botar no cesto e levar para o rio. Só que, com ela colocando a criança no rio, em um cesto, sua filha foi acompanhando o bebê até um certo local, onde a filha de Faraó foi banhar, junto com as suas servas. Chegando lá, ela vendo o cesto e pediu para que uma das suas servas fosse ver o que era que tinha no cesto. Chegando lá, uma das suas servas, pegando o cesto, viu que era uma criança. A criança estava chorando. E a filha de Faraó, vendo uma criança muito linda, e a irmã da criança se aproximou da filha de Faraó e perguntou se queria que chamasse uma das suas servas para cuidar da criança, para criar. Ela, sim, faça isso. E aí a menina correu até a mãe, a sua mãe, que foi a mãe do bebê, e levou ela até a filha de Faraó, e ela pediu para que ela cuidasse da criança, que ela criasse para ela. E assim a mãe do bebê fez. Gente, meus irmãos, minhas irmãs, quando Deus tem propósito na vida dos seus, tudo coopera para o bem. E essa história desta criança é uma história assim muito linda. E vendo que a própria mãe cuidou do seu filho, aqui no capítulo 8, já diz assim: sim, faça isso. A filha do faraó respondeu para a menina, que perguntou se queria que chamasse uma das suas servas para criar e cuidar da criança. Ela: sim, faça isso. Respondeu a filha de Faraó. A moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse a ela: leve este menino, cuide para mim, pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Quando o menino cresceu, a mãe o levou à filha do Faraó, que o adotou. Assim ele passou a ser o filho da filha do Faraó. Ele chamou
ela o chamou de Moisés, dizendo, porque eu tirei das águas. Ó que lindo! A própria mãe da criança, de Moisés, que aquela criança não poderia estar com vida. As parteiras cooperaram para o nascimento dele. A mãe escondeu pelos 3 meses, não podendo mais esconder a criança. Ela botou em um rio, em um cesto, a filha do faraó, a filha do faraó, né? Faraó que não queria que existisse menino. A própria filha do faraó pegou a criança, pediu para a própria mãe criar como a filha, né? A irmã do menino correu para sua mãe para ir até a filha do faraó para criar, que ela queria que criasse a criança, ordenou, e a própria mãe cuidou do filho. Criou o menino. Quando cresceu, ela levou até o filho, até a filha de Faraó. A filha de Faraó adotou e deu o nome de Moisés, porque tirou da água. É o propósito do Senhor nas nossas vidas. Foi um propósito de Deus na vida de Moisés, porque o Senhor já tinha um propósito muito grande na vida de Moisés e que nós já sabemos o grande líder que Moisés foi. Essa palavra foi o início, como foi o propósito de Deus para a vida de Moisés. E Moisés, quando cresceu, ele foi até aonde moravam os seus irmãos e chegando lá para ver os seus irmãos, ele viu dois dois irmãos, né? Dois irmãos que estavam brigando, hebreus que estavam brigando, e nessa situação acabou Moisés comprando esta briga, aonde um deles, né? Um deles morreu, e aí Moisés acabou enterrando em uma areia, achando que ninguém tinha visto. Quando mais à frente ele viu que dois hebreus estavam discutindo, brigando, e ele viu, quando eles estavam conversando, aconselhando, um deles viu que Moisés tinha o que tinha acontecido anteriormente com Moisés. Moisés, achando que ninguém tinha visto, acabou Moisés, sabendo que alguém tinha visto da situação que aconteceu anteriormente com ele, e aí o faraó acabou sabendo desta situação de Moisés e Moisés ficou sendo mal visto, né, pelo o faraó, e aí o faraó queria que eliminassem Moisés. Moisés acabou fugindo. E quando Moisés fugiu para Midian, acabou ele conhecendo um filho, conhecendo as filhas do sacerdote, e acabou casando com uma das filhas do sacerdote, onde elas foram levar os animais até o poço. Chegando lá, os sacerdotes não queriam que elas dessem água aos animais, e Moisés as defendeu e ajudou elas a tirar a água do poço e deu água aos animais. Elas, retornando para casa, falou para o seu pai, e o seu pai pediu para que fosse chamá-lo, e assim elas foram, chamou Moisés, e seu pai aceitou Moisés, sendo assim uma das suas filhas mais velha, né? Ele concebeu a mão da sua filha para Moisés, a mais velha, e eles casaram e tiveram um filho. E ainda aqui no verso 24 diz assim: Deus ouviu o gemido e tentou para a aliança que tinha feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus deu atenção firmementos dos israelitas. Ou seja,
o Senhor Deus tinha uma aliança com Jacó, né? Com Jacó, Abraão e Isaque. Isso, meus irmãos, quando Deus tem uma aliança para com a gente faz agora para os nossos antecedentes, os nossos descendentes. O Senhor tem um propósito e assim foi para com eles. A aliança que o Senhor tinha com eles de cuidar dos israelitas. E para isso, Moisés, já grande, crescendo, o Senhor determinou, já tinha esse propósito para Moisés ser um dos líderes, né? Um dos líderes para tirar o povo o povo do Egito da escravidão. Então, assim como todo um propósito que o Senhor tinha com Moisés, foi para Moisés ser um líder, um grande líder que ele foi, de tirar aquele povo do Egito, os israelitas. E assim foi essa palavra que o Senhor passou para a gente, nos entregou, que quando o Senhor tem propósito, tudo coopera para o bem. E assim tinha tudo para Moisés não existir, mas tudo cooperou, o propósito do Senhor cooperou para o bem. E Moisés se tornou um grande líder. Meus irmãos, que o Senhor, minha oração é que a gente seja um dos líderes que Moisés foi para o povo de Israel. Quantas adversidades ele passou, mas ele superou todas as adversidades, porque o Senhor tinha um propósito. A minha oração é para que a gente venha ter esta força, essa determinação que Moisés teve em obedecer ao Senhor e cuidar e ser um grande líder. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Deus os abençoe.